Olá, meu nome é Alan Denizar, do canal Filosofia Espírita, e mais uma vez estamos aqui para falarmos a respeito de amor. Da vez passada nós falamos de amor na sua faceta eros, e hoje eu prometi que iria falar na faceta filia. E para começar a falar a respeito de filia, eu queria trazer para vocês uma poesia de um grande amigo meu, falando a respeito de duas grandes amigas, que são a filha dele mais a amiga dela. Preste atenção na poesia. Brincavam tão alegres, mal cabia naquele instante tudo aquilo que brincavam. Suas almas como que se completavam enquanto os corpos transbordavam de alegria. Tão leves elas se movimentavam que todo o peso da minha voz se dissolvia e a pressa de homem adulto se rendia à intensidade com que as duas festejavam. Falavam com inequívoca pureza em língua própria brasileira com chinesa que ninguém mais sabia interpretar. E digo mesmo que essa língua nem faria sentido algum na pobre língua fria em que crescendo nos forçamos a falar. João Romário. João Romário, meu grande amigo poeta. Então, filia, ela, ao contrário de Eros, ela não tem fome, sede intensa, voluptuosa de consumir a pessoa amada. A simples existência da pessoa amada traz alegria ao seu cotidiano. Então ele é um amor cotidiano. Mas não é porque é um amor cotidiano que ele entra dentro do tédio. Não. Certa vez esse mesmo amigo falava para mim que ele encontrou uma certa moça, não se enamorou por ela dentro da faceta de Eros. Ele falou para mim dela dentro das concepções de filia. Ele disse, é estranho. Quando eu estou com ela, mesmo o silêncio não se torna incômodo. Às vezes quando você vai ver algum conto lispectoriano de Clarice Lispector, você percebe aquela angústia da existência do outro dentro do seu universo. Essa angústia ela não existe em filia. Tem um certo conto de Clarice Lispector em que os amigos ficavam inventando assuntos para conseguir não destruir a própria amizade. Eles estavam mais dentro da concepção de Eros do que dentro da concepção de filia. Era uma amizade que caía no tédio. Era um amor que se dissolvia por causa do cotidiano. A verdadeira filia é uma filia que não precisa que o outro te alimente constantemente para que esse amor exista. Que, por exemplo, Freud e Jung, dois grandes amigos, Freud, professor de Jung, embora Jung tenha se tornado dissidente de Freud, eles se separaram. Tempos depois eles se reencontraram. Quando se reencontraram, conversaram por 13 horas. Quer dizer, o tempo não dissolve esse amor. O espaço não é condição para o qual esse amor tenha que existir. Quando nós nos reencontramos, nós amigos, nós vivemos a felicidade que é ter o outro entre nós. E quando esse amor se afasta, não é uma carência, não é uma sede, não é a vontade de tê-lo sequioso, pingando em nós. É, na verdade, uma saudade. Então, na filia existe uma leveza, existe uma amenidade. É isso que traz, por exemplo, um pouco de salvação da filia para o Eros. Você convive eroticamente no seu dia a dia com a pessoa que você ama. Mas esse amor, ele é um amor de minutos. Ele é um amor, talvez, no máximo, de algumas horas. Porque se ele se transformar no cotidiano, ele morre de tédio. A não ser que a filia entre dentro dessa relação. Então, para que Eros consiga ser superado sem matar o amor, é preciso que ele entre dentro de um caminho de amizade. Esse é um primeiro ponto que filia vai trazer em resposta ao tédio que o Eros traz quando ele entra dentro da dimensão do cotidiano. Então, começar a conhecer o outro no que ele tem de si, sem que eu tenha que desejá-lo, sem que ele que me complete, sem que ele tenha que me dar dádivas para eu querer ele bem. Não é preciso que você viva de presentear um ao outro, de dar dádivas numa verdadeira relação de amizade. Existe uma frase muito interessante que podia adjetivar filia. Seria, obrigado por você existir. Obrigado dá uma ideia, não da obrigação, mas da gratidão. E a gratidão ela tem no seu radical o gratuito. Então, existe uma gratidão gratuita
ela paira no nível da graça pela existência do outro. Por outro lado, o outro existe, mas não é culpa dele existir. Não é responsabilidade dele existir. Mas essa gratidão é por algo que realmente não é responsabilidade sua. A sua existência traz para mim essa felicidade cotidiana, amena, singular, de gostar de você. Outra frase também que é conhecida é de um filósofo chamado Montaigne. Montaigne era um filósofo francês, viveu mais ou menos ali na época de Descartes. Ele traçou uma linha filosófica mais através de ensaios. A gente entenderia hoje os ensaios de Montaigne como se fossem blogs, só que obviamente mais extensos e para o público mais seleto. Em determinado momento, as pessoas perguntaram para Montaigne, e ele escrevendo nos seus ensaios, por que ele amava determinado amigo. E aí ele começou, reza a lenda, que aconteceu no seguinte, dentro dos seus escritos. Ele começou a dizer os motivos pelos quais ele amava o seu amigo. Ele dizia, não, porque fulano de tal, e aí começou a dizer todos os predicados do fulano de tal. Outra vez, ele relendo seus escritos, ele colocou uma nota de rodapé, como se estivesse corrigindo. Ele simplificou mais. Ele dizia, não, porque fulano de tal é isso e eu sou assim. Então ele colocou pouquíssimos adjetivos para poder justificar aquela amizade. Uma terceira vez ele estava relendo seus ensaios e encontrou de novo essa passagem e ele corrigiu novamente. Por que você ama seu amigo? Porque era ele, porque era eu. Não precisa você ter um motivo para amar um amigo. Muito embora, obviamente, deve existir vários motivos que tenham feito com que vocês entrassem juntos dentro de uma conjunção. Uma conjunção astral, uma conjunção espiritual, você faz parte da família dele. Mas, nesse sentido... Posso comer biscoito? Pode, filho. Você pode comer. Oi. O que você tá fazendo? Eu tô gravando um vídeo para as pessoas no YouTube. Tá bom. Tá? Eu quero biscoito. Você sabe onde é que tá o biscoito? Não sabe não. Não? Então aguarda só um instantinho, deixa eu só terminar de gravar o vídeo que eu vou dar o biscoito pra ti. Não era necessário adjetivar aquela amizade. Aquela amizade existia porque existia. Porque era ele, porque era eu. Na próxima vez a gente vai falar como é que esse amor, quando é deparado com as situações de carência, quando é deparado na situação em que você não pode mais devolver, inclusive, a sua própria existência como motivo para o amor se perpetuar, por exemplo, na doença, no sofrimento, na miséria, quando nós estamos enfrentando a situação de carência extrema, que é o momento que talvez Eros estivesse no seu máximo, mas ele está desprovido do objeto de desejo, e, por exemplo, na filia, quando filia é colocada no limite, testando esse próprio amor, como é que esse amor ainda pode sobreviver? Quando eu estou na situação de carência, onde o sofrimento está presente, onde a doença está presente, onde a impossibilidade de eu te devolver qualquer dádiva está presente, como o amor ainda pode continuar? É isso que eu vou falar no próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo e quiser compartilhar, por favor, compartilha para quem você acha que vai ajudar. Curte. Aqui embaixo também eu vou deixar a poesia que meu amigo escreveu e mais algumas referências dos meus pensamentos a respeito disso. Até mais.